Oi, divos e divas, como vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou estar aqui conversando com vocês, então vai ser um vídeo de bate-papo, esclarecendo algumas dúvidas que eu suponho que vocês possam estar tendo, porque faz cerca de um mês, sim, gente, eu sei, é um número assustador, um mês que eu não gravo vídeo aqui pro canal. E, gente, primeiramente eu tô bem e desculpa por não estar postando vídeo com mais frequência. É porque eu tô com muita coisa pra resolver da escola, porque como vocês sabem, eu tô no terceiro ano do ensino médio, é o último ano da escola, então fica tudo muito agitado, muita correria, muito trabalho pra entregar, muito projeto, então não tô tendo muito tempo para gravar, e principalmente para elaborar vídeos, porque não é uma coisa muito fácil, a gente tem que ficar pensando em conteúdos que vai agradar a grande maioria dos espectadores que estão nos assistindo, então é muita correria e para pouco tempo, porque eu estudo de tarde, então já chego de noite. Então eu não tenho muito tempo, eu também fico muito exausta, muito cansada, então acaba que eu não gravo com mais frequência e por isso que ficou um mês sem eu gravar. Mas eu vou tentar voltar, claro que aos poucos, e também, né, diminuir um pouco, né, porque eu fiquei um mês sem gravar. Eu pretendo gravar pelo menos de uma vez na semana, coisa assim, até eu me adaptar, né, com essa nova rotina que tá minha vida, para poder postar com mais frequência para vocês. Mas hoje também vou explicar algumas coisas que aconteceram. E bem, gente, aconteceu muitas coisas, principalmente na área escolar. Bem, eu comecei o ano letivo. Já tô errando as palavras. Eu comecei o ano letivo numa turma que é a 3009. Lá na escola, gente, na verdade acho que isso acontece em todas as escolas, de terem turmas que são as mais bagunceiras ou coisas do gênero. E especialmente essa turma não tem muita boa reputação, pelo menos pelo que eu ouço de alguns professores, assim, diariamente. E eu entrei nessa turma nesse ano, sim. Só que essa turma já tinha um pessoal que era do ano passado, no caso, no segundo ano, que era 2009. Então, eram as mesmas pessoas, os mesmos grupos. Então, acabou que eu fiquei meio que deslocada, porque eu vim de uma turma diferente, que eu vim da 2010 para 2009 esse ano. Então, era muito assim, meio, digamos assim, meio excluída. Não sei como é que eu poderia definir isso. Mas não tinha alguns assuntos que batiam comigo e tinha já grupos formados, então muitas pessoas que chegavam nova ou vinham de outras turmas ficava super deslocada, pelo menos é o que eu sinto, gente, assim, minha opinião sobre. Aí tá, eu fiquei nessa turma, gente, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas, porque aconteceu uma coisa, que tipo assim, quando começou o ano letivo, né, desse terceiro ano, tinha gente vindo, né, chegando nova. Então, foi criada uma turma de terceiro ano, que era a 3010. E a 3010 em si, era uma turma que tinha poucos alunos. Era coisa de 4, 5 alunos. Então, acabou que eles estavam, né, Secretaria de Educação, querendo fechar essa turma, mas a escola não queria deixar fechar essa turma, porque seria muita burocracia tirar aqueles alunos dali e jogar para outras salas. Então, resolveram pegar uma turma que estava cheia e que tinha o mesmo itinerário deles, né? Ou seja, mesmas aulas. E tirar um pouco dessa gente e colocar ali para poder preencher e dar aula normalmente. E foi o que aconteceu, no caso, com a minha turma, que era terminal. Aí veio com essa proposta, né? A direção veio com essa proposta pra gente. E muita gente não queria, porque já tinha um grupo formado, não queria se separar, e aquele blá 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 blá. E aí a diretora falou que não tinha essa opção, que tinha que fazer isso e você teria que catar, assim. Eles primeiro iam perguntar quem queria e se não fosse, tipo assim, se nenhuma solução ali tivesse sido resolvida, iam tirar e acabou. Não tem assim, tá dando alternativa agora. Se você não pegar, você vai de qualquer jeito. Aí a gente ficou conversando, né? As pessoas que às vezes tinham interesse de ir e tal, entramos em consenso, eu e mais algum grupinho, e a gente resolveu ir pra essa turma, e a turma que a gente tá atualmente, e sim, gente, é uma turma bem melhor, assim, eu posso dizer isso com sinceridade pra vocês. É uma turma tranquila e, tipo assim, bem diferente do que tinha antes. É no total 15 alunos.
Então dá pra você, assim, aprender a matéria melhor, ter um contato maior ali com o professor, tirar dúvidas. Então é uma turma melhor nesse sentido. E eu nem esqueci de comentar que quando tava na decisão, né, de ir pra essa turma, foi feita uma lista de recomendações de alguns professores e eu estava nessa lista para ir para essa turma por conta de uma professora que me colocou para ir, né? Porque ela acha que seria melhor para mim e ela decidiu me recomendar e eu fui. E agora eu tô nessa turma. E bem, durante essa semana tá tendo um projeto também na escola. Foi uma semana dedicada às mulheres por conta do dia 8 de março. E foi várias palestras, várias, assim, como eu posso dizer, vários projetos, assim, a escola estava toda decorada sobre esse dia. E foi falada muitas coisas que são muito importantes nessas palestras. E no sábado agora teve uma passeata, né, que a gente chama de marcha, que era contra as violências que as mulheres sofrem e atualmente está sofrendo bastante. E a gente fez meio que um protesto em prol disso, né? Pra que parem esses tipos de violências. E foi bem legal, gente. Foi um projeto que a escola sempre orquestrou desde muito tempo. Aconteceu ano passado, só que ano passado a gente fez alguns cartazes e rodou, né, o quarteirão todo. E depois voltou pra escola. Esse ano foi diferente. Esse ano a gente foi pra praia fazer essa passeata, né? E tinha muita gente, estava lotado, tinha muitas pessoas. Tinha também guardas para poder auxiliar os alunos e garantir, né, que fosse um projeto, que acontecesse o projeto sem problemas do início ao fim, né, obviamente. E foi muita loucura, porque tinha muita gente, estava calor, tava um sol, e a gente passou por uma ponte. Foi uma loucura, só sei que o ponto final foi da praia até a escola, andando. Pra vocês terem uma noção. Aí, esse projeto valia ponto, tá, gente? Valia 2 pontos. E foi até que bem legal, foi bem divertido, assim. E, claro, com um propósito ainda maior por trás disso tudo. Então, foi tudo bem significativo. Sobre o Spike. Gente, me desculpe, eu não comentei sobre esse assunto com vocês, porque eu queria abordar de uma forma diferente. Eu não queria só tacar um vídeo sem explicar e queria fazer um vídeo diferente para explicar a situação sobre o Spike para vocês. Gente, o Spike, ele, graças a Deus, foi curado, ele tá bem melhor. E como aconteceu, né? Suponho que vocês estejam surpresos agora, porque eu não entrei em detalhes sobre isso. E assim, gente, como eu falei com vocês, o Spike, ele tava usando colar, porque ele ocasionou uma feridinha no olho. A gente não sabia ainda, até hoje, a gente não sabe, na verdade, quem ocasionou e o que ocasionou essa ferida no olho dele. Aí a gente levou ele para uma consulta, a veterinária, né, recomendou alguns medicamentos, algum tipo de tratamento pra gente poder... já buguei. A veterinária recomendou medicamentos pra gente poder estar tratando esse olho em casa dele. E a gente foi tratando com todo cuidado. O Spike não tava muito bem, assim, ele não tava fazendo as coisas dele que ele fazia normalmente de uma forma igual antes, por causa do cone. Ele tava muito desconfortável. Então, alimentação, bebida, assim, tinha que dar manualmente. Então, a gente tinha que pegar o potinho e ficar alimentando ele, dando água pra ele o dia inteiro. E tinha momentos que ele não queria beber água, então a gente tinha que ficar adaptando pra gelo. E foi umas 3 semanas, assim, bem descomplicadas. A gente nem saía de casa pra não deixar ele sozinho, porque ele tava bem debilitadinho. E foi todo esse processo, assim. Só que, claro, com muito cuidado. Minha mãe também tava acordando de noite, né, de madrugada, pra manter os horários bem reguladinhos do remédio dele. E ele ficou melhor. A gente levou ele para uma segunda consulta para poder ver se ele já estava bem, para poder tirar o colar, que era algo que estava incomodando muito ele. E graças a Deus ele ficou melhor, a ferida estava bem menor. Então a gente pôde parar um pouco com os medicamentos. E só que a gente vai ter que continuar usando nele um lubrificante, que é tipo um colírio. E esse colírio, ele é, tipo assim, indispensável. Ele tem que usar pra sempre esse colírio, porque os olhos dele é muito exposto, então pode ser sujeiras e bactérias, de partículas pelo ar, sabe? Entre no olho dele. E então tem que ficar cuidando dele todos os dias e com esse colírio. E agora ele tá sem o colar, então ele tá bem melhor.
Futuramente ele deve aparecer alguns vídeos aí pra vocês, mais pra frente, quando eu for gravando. Mas graças a Deus ele tá bem melhor. E eu agradeço se você viu aquele vídeo, se comoveu e desejou melhores pra ele. Ele tá melhor, viu? Deixa eu ver mais o que eu posso estar comentando aqui com vocês, que eu não comentei. Aconteceu muitas coisas, principalmente pela escola, assim. Negócio da escola. Gente, eu fui chamada pra ser mediadora. Particularmente eu não queria muito, porque eu gosto de pensar antes de tomar qualquer tipo de decisão. E essa eu fui meio que empurrada pra ser. Porque a escola estava tendo um projeto, na verdade estava sendo trabalhado desde o ano passado, de mediadores, que são alguns alunos que são bons em específicas matérias para auxiliar outros alunos de primeiro e terceiro ano, junto com uma mentoria de um professor específico da matéria. Então já imagina como seria, né, gente? E ano passado eles estavam, né, como eu disse, no processo, trabalhando sobre esse projeto, e eles me escolheram para ser mediadora. E eu não sabia disso. Eu fui saber esse ano, né? Porque o diretor foi lá na sala perguntando quem tinha interesse para anotar o nome na listinha lá. E ele disse que eu fui escolhida desde o ano passado. E ele falou que eu não tinha opção e me jogou pra ir. Eu só tive tempo de falar que eu era boa em história e filosofia, mas mesmo assim ele me tacou. E eu agora sou meio que mediadora, né? Não começou o projeto ainda. Parece que ainda tá em fase de planejamento, não tem uma data assim já pré-definida. Mas ele me tacou e agora eu sou meio que mediadora. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que orientar alunos do primeiro a terceiro ano, no caso do turno da manhã, porque tem que ser no contraturno, porque eu estudo da tarde. E imagina a loucura que vai ser, né, gente? Eu, espero que dê tudo certo, né? O ruim é, como eu vou orientar alunos do terceiro ano sobre história ou filosofia, sendo que eu tô tendo ainda história e filosofia no terceiro ano? É uma coisa a se pensar, né? Mas é bem isso, né? Deixa eu ver. Uma coisa que aconteceu, gente. Eu comentei com vocês, não sei se foi no ano de 2024, algum vídeo aí que eu comentei com vocês que tinha uma professora em específico que eu não gostava muito dela porque ela não foi muito legal comigo. E, gente, eu encontrei ela esse ano. Sim, eu encontrei ela esse ano. Gente, foi uma loucura, porque quando eu tava na 2009, ela ia ser professora de matemática lá. E eu já fiquei assim, falei, meu Deus, não acredito. Eu fiquei com muito estresse, gente, porque, não era porque, a matéria já é chata. Eu vou ser sincera com vocês. Me desculpem quem gosta de matemática, mas eu não sou a pessoa que gosta. Então, eu não gosto muito de matemática e eu acho meio difícil. E já complica quando tem um professor que ainda, meio amargurado. Eu não sei explicar, gente. Eu não gosto muito do método dela de ensino. E foi, bem complicado no início, porque ela já chegou, já passando matéria no quadro. Aí tudo bem, né? Não vou, né? Ela tá fazendo o trabalho dela, não vou questionar, né? Mas ela taca a matéria no quadro, não explica e fica por isso mesmo. Ela só taca e fala, faça. Se você fizer, você vai ganhar um visto, porque meu visto é precioso. E é isso. Quebra tua cabeça aí. E ela ainda falou bem assim, se você fique quebrando sua cabeça aí na sua casa, já que você vai pra casa, eu vou passar um deverzinho de casa pra você ficar quebrando tua cabeça. Gente, pleno final de semana. É porque, se eu não me engano, ela tava dando essa aula pra gente, não sei se foi na quarta, numa sexta, alguma coisa assim. Mas ela fez eu literalmente pensar nela, porque ela falou que ia passar essa matéria pra gente pensar nela e quebrar a cabeça sobre isso. E eu literalmente quebrei minha cabeça e fiquei pensando sobre ela o final de semana todo. Gente, foi os piores momentos da minha vida, porque, foi complicado. E, ela quase nem se apresentou, ela só se apresentou porque tinha pessoas novas ali, que não sabia quem era ela. Porque uma menina questionou ela, você não vai se apresentar, não? Aí ela foi e falou o nome dela lá, né, que eu não vou falar o nome dela aqui pra vocês. Mas ela falou o nome dela lá e ficou assim, falei, meu Deus. Aí depois, bateu o sinal, falei, glória a Deus. E dei tchau, gente. Saí saindo pro recreio, eu nem dei tchau. E eu encontrei com ela, né, ela ia 2 tempos, né, ela era um tempo, acho que, porque como tava, antes, no inicinho, tava horário reduzido. Então ela tava dando um tempo na quarta-feira, se não me engano, e deu um tempo sexta-feira. Aí na sexta-feira ela veio quebrar esse dever. Eu tinha, né, quebrado minha cabeça, mas eu fiz alguma coisa que eu acho que era, escrevi lá. E, no final eu ganhei meu visto, mas de certa forma nem valeu muito, porque agora eu tô em uma sala diferente, eu tô com um professor diferente de matemática, e glória a Deus não é ela. E
é isso. Bom, aconteceu muitas dessas coisinhas. Aí, deixa eu ver mais o que eu posso comentar com vocês. Eu acho que muitos de vocês entraram aqui no canal a partir dos meus vídeos sobre as galinhas e os patinhos, porque quem não sabe, eu criava galinhas e patinhos e também tartarugas há um tempinho atrás, né? No caso, se eu não me engano, acho que foi até 2025 que eu criei. E atualmente elas não estão mais aqui. E eu fiz um vídeo bem, assim, triste contando isso pra vocês. E eu acredito que muitos de vocês ainda se perguntam como tá o estado do terreno onde elas ficavam atualmente. Então vou compartilhar aqui com vocês. E é isso. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, basicamente, o terreno, ele tá com um mato bem alto. E o mato tomou conta de tudo, principalmente da casinha onde era o galinheiro, né? Então tá tudo assim, ó. Estão vendo? Tá tudo com mato e também tá dando até milho, porque meu pai costuma jogar milho ali, semente de milho. Aí tava até com plantação ali em volta de milho, só que a gente nunca vai lá pegar, porque por causa da altura, né, do mato. E eu também não vou, porque eu tenho medo de bicho. Mas basicamente tá assim, gente, atualmente. E claro, eu sinto muito falta deles, porque eu gosto muito de animais. E foi uma experiência muito nova pra mim, porque eu nunca tinha criado galinha, nem pato, nem nada. E eu gostei muito deles e guardo com muito amor, né? Muito carinho cada recordação que tenho deles. E principalmente da chegada dos patinhos, que é uma coisa muito nova pra mim. E é algo que eu sempre vou lembrar. E é isso, gente. Queria estar conversando aqui um pouquinho com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo e até o próximo. Tchau!